E se a pessoa tivesse que fazer um contrato com o terapeuta para garantir pontos para ter um relacionamento saudável, quais seriam as cláusulas? É como se eu fosse a sua juíza de paz e a gente fosse escrever aqui, nesse documento, junto com o casal, os acordos necessários para a gente chegasse a esse ideal de relacionamento saudável. Já imaginou o que você colocaria? Fica tranquila que essa analogia é só uma brincadeira. O sucesso de um relacionamento não pode ser definido assim, como se fosse uma constituição, ou mesmo, de um jeito tão simples. Mas sim, existem alguns pontos chaves que a gente pode considerar essenciais para que uma pessoa mantenha uma relação com individualidade e uma relação que prospere e que ambos cresçam em conjunto. Eu vou te contar as 5 cláusulas que eu, como terapeuta, colocaria na tua relação. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga. Por aqui eu falo sobre psicologia, sobre autocompaixão e sobre conexões saudáveis, aqui e no Instagram. Já aproveita e clica aqui embaixo no botão para se inscrever no canal. E quando esse vídeo acabar, dá um pulo lá no meu perfil no Instagram, é Ana C. Streit. O primeiro ponto que a gente precisa ter clareza é que se você tem um relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, seja ele um relacionamento de outros tipos, já existe um contrato regendo aquele relacionamento. Não dessa forma aqui assinada, declarada, mas um contrato como se fosse uma força invisível, que sim, estabelece regras, limites e concessões de acordo com as próprias vivências e situações da rotina do casal. Esse contrato invisível do relacionamento nem sempre está em alinhamento entre as pessoas naquela relação. Então pode ser que um supõe que o contrato seja X e o outro supõe que o contrato seja Y. Claro que na fusão daquilo ali a gente vai ter muitos problemas, mas existem algumas regras invisíveis que já estão por ali. A gente precisa o quê? É descobrir quais são as regras e estabelecer regras que sejam boas para nós e para o outro também, boas para a relação, mas que a gente tenha clareza sobre o que é permitido ou não permitido naquela relação. É um problema quando o próprio casal não tem a menor noção das regras que eles estão seguindo ou que o outro espera que sejam seguidas. Então aproveita agora para poder refletir sobre os teus relacionamentos, especialmente se tu vive um relacionamento amoroso hoje, para poder te perguntar quais serão as regras desse teu relacionamento, o que será que o teu parceiro ou tua parceira espera de ti e o que tu espera do teu parceiro ou da tua parceira. Para que o teu relacionamento seja sólido, seja duradouro e seja saudável para ambos os lados, é importante que esse contrato seja compartilhado, explícito, porque quando ele não é claro, a gente tem mais risco de problemas naquela relação, mais risco de frustrações, mais risco de divergências, então é importante deixar tudo isso muito explicitado, muito claro e que as pessoas ali possam realmente negociar do que é valor, o que não é, o que é esperado, o que não é. No contrato não declarado estão as nossas expectativas com o outro na relação. Por exemplo, eu esperava que ele sempre fizesse o café da manhã. Eu esperava que ela sempre comprasse um presente de Natal super especial. Eu gostaria de viajar sempre que possível nos feriados. Eu gostaria que ele fosse pontual. E assim por diante, desde coisas pequenas até as mais estruturais. Mas então, quais seriam essas minhas 5 cláusulas? E eu posso dizer que elas são até cláusulas pétreas, aquelas irrevogáveis. Vamos a elas. Cláusula primeira: é dever de cada uma das partes envolvidas na relação se tratarem com muito zelo. Em bom português, um zelar pelo outro, um cuidar do outro. Isso serviria para cada situação, mesmo da rotina do casal. Cuidar da forma que falam, que tratam e agem um com o outro. Principalmente durante as discussões, uma fala zelosa é fundamental para que o casal tenha uma melhor compreensão um do outro, sem escalar na emoção, por mais intenso que seja o problema. Então a gente cortaria do relacionamento qualquer situação de insultos, gritos, pouca compreensão, em que a gente vai se perdendo do que de fato precisa ser dito. Aqui é importante estimular hábitos que vão desde deixar um post-it amoroso na mesa do escritório ou na cabeceira da cama, até ficar em silêncio para não falar com grosseria ou ofender o outro. Definitivamente essa seria a minha primeira cláusula. Cláusula segunda: é dever de cada uma das partes envolvidas na relação agir com transparência um com o outro.
Isso deve também ser feito desde as pequenas até as grandes coisas. Por exemplo, sabe aqueles casais que parecem viver pisando em ovos um com o outro? Isso é um sinal de problema, mesmo um problema que está ali debaixo do tapete. Afinal, quanto mais receio a gente tem de ser transparente com alguém, menos a gente está diante de uma relação forte de vínculo e segurança. Aqui é importante que sempre que alguma coisa aconteça, tanto coisas positivas quanto negativas, a gente poder fazer uma autoanálise de como a gente imagina que o parceiro ou a parceira receberia aquela informação e o grau de importância de deixá-lo a par daquele contexto. Até mesmo situações pessoais e que não envolvem diretamente a pessoa. Como num relacionamento amoroso a gente vive próximo, convive muitas vezes, pode ser que uma situação externa mexa com os nossos sentimentos de uma forma que interfira na maneira como a gente vai se comunicar e se relacionar com aquela pessoa. Podendo ter abertura um com o outro e transparência, a gente pode tanto propiciar a empatia quanto viver uma relação mais transparente e de ajuda mútua mesmo. Aqui no item transparência também vão entrar aspectos de verdade e que a gente não precisa nem falar, mas igual eu vou dizer, né, porque o óbvio precisa ser dito, questões de mentira e omissão não podem aparecer. Então, o que acontece, às vezes, o casal tem lá no combinado não trair, né? E a gente pensa na traição só aquela coisa estereotipada de uma traição sexual. Mas, por exemplo, a mulher vai lá na loja com cartão de crédito, compra várias coisas e esconde do marido. Ou vai lá e tem uma conta separada do seu dinheiro escondido, enfim, ali omitindo algumas coisas. Então, transparência precisa ser um aspecto transversal da relação. Cláusula terceira. É dever de cada uma das partes envolvidas na relação sempre agir com respeito um com o outro. O óbvio precisa ser dito e o respeito entra nesse ponto. É importante respeitar o outro, independente da emoção que tu estiver sentindo ou até a conveniência que muitas vezes o desrespeito pode parecer entregar, né? A gente se convém ao desrespeito porque é mais simples, é mais fácil, até pode nos auto-engrandecer muitas vezes. Aqui vai entrar aquela máxima: não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Essa cláusula tem um aspecto importante, como se fosse uma subcláusula, ou a linha, que é como os advogados chamam, que é estabelecer também um aspecto a ser evitado, pois ele fere diretamente o respeito, que é o comprometimento condicional. É como se você estivesse com a pessoa até que alguém melhor apareça. E aí você aparenta tratar a pessoa com maior respeito, mas internamente você enxerga ela como uma ponte ou um suporte que vai ser usado para chegar em algo melhor. E essa é uma situação de deixar qualquer pessoa em pânico, né? Dá vontade até de colocar uma multa. Olha, se fizer isso, tu me compensará pelo menos em milhões de reais. Se envolver emocionalmente e amorosamente é algo que exige muita responsabilidade afetiva e individual. Um relacionamento que está num contexto assim tem tudo para evoluir para trocas extremamente agressivas, violentas e mesmo ali abusivas, tanto de forma explícita quanto de forma velada. Essa última, infelizmente, ela é muito banalizada. Por isso que essa cláusula também é fundamental para a tua saúde mental e para a saúde do teu relacionamento. Vamos para a próxima. Cláusula quarta. É dever de cada uma das partes envolvidas na relação ter reciprocidade. Sem reciprocidade, não há como ter um relacionamento saudável. Esse item, assim como os outros, também é inegociável e fundamental em qualquer relacionamento duradouro e saudável. Essa reciprocidade vai desde um aspecto mais global do relacionamento até questões pontuais, como as tarefas de casa, os favores, o tempo que cada um fala e ouve e a parceria mesmo. Inclusive é nesse ponto que eu, como mulher, preciso lembrar do machismo e de conceitos do patriarcado, que colocam sobre a mulher mais regras e deveres, e aí a gente acaba ficando em relações desproporcionais, onde a gente entrega muito mais e recebe muito menos. E aí a reciprocidade fica em falta. Então, que todos possam participar ativamente daquela relação. E aqui é um aspecto também de autoanálise, para que a gente não caia numa postura de ficar ali nos pormenores. E aqui também a gente vai olhar o relacionamento com a reciprocidade e com parceria. E a parceria é a gente sair dessa postura de ficar ali no detalhe da coisa. Então, por exemplo, é a gente realmente querer fazer ficar mais fácil para o outro e para a gente mesmo em consequência.
né? Então, ao invés de ficar ali medindo, a pessoa tirou o lixo uma vez, agora sou eu, e criar essas regrinhas onde a gente daqui a pouco tá incomodado com o lixo, mas não tira para que o outro tenha que tirar, e a gente vai lá e tira e resolve, daí o outro tira outras 2 vezes mais em um outro momento. É a essência de parceria, a essência de reciprocidade que precisa estar ali naquele relacionamento. A reciprocidade amacia a vida e nos faz querer facilitar a caminhada do outro, por amor e cuidado a ele. Ao contrário da gente ficar nesses joguinhos e atitudes como, eu não vou secar a louça porque ontem ele não secou. Então não deixe de pensar sobre isso e analisar as tuas condutas nos teus relacionamentos. Cláusula quinta: é dever de cada uma das partes envolvidas na relação ser aquela pessoa que tem coragem para falar coisas difíceis, com amor e gentileza. Poder ser um para o outro aquela pessoa de confiança, que vai trazer duras verdades e ajudar no crescimento do casal como um todo é essencial. Muito além e mais efetivo do que colocar panos quentes, minimizando situações que na verdade são um grande problema e que precisam ser discutidas. Ou ainda pior, alimentar comportamentos disfuncionais do outro só para evitar problemas. Imagina que o teu parceiro te confidenciou que acabou contando uma mentira no trabalho para se safar de uma situação. E para não lidar com isso de forma direta, você embarca e alimenta a mentira, contando e transformando a situação em uma verdadeira bola de neve gigantesca para ele, em algum ponto para você. Então, nesse caso, é importante que a gente tenha crítica para poder mostrar para o outro algumas condutas que a gente julga ali como inadequadas, inapropriadas, pensando no crescimento e nos enfrentamentos que são essenciais para cada um daquela relação. Em um relacionamento saudável e fortalecido, ambos vão trabalhar para crescer, para se desenvolver e para contribuir com aquela relação, seja qual for o aspecto que precisa ser trabalhado ali. E aí, me conta o que tu achou do meu contrato como juíza de paz desse relacionamento. Para ti, tem alguma cláusula que eu não mencionei e que você acha muito importante de estar inserida? Me conta aqui nos comentários e não deixa de te inscrever aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para ti, eu tenho certeza que muitos outros também podem te ajudar. Quando você se inscreve, passa a receber todas as reflexões que eu posto por aqui semanalmente. Muito obrigada pela tua companhia e chama o teu parceiro ou a tua parceira para colocar essas cláusulas em práticas e todas as outras que sejam importantes para vocês. Até o próximo vídeo.